Oi, meu nome é Lívia Flaviane e nessa videoaula eu vou ficar com a parte de introdução a Java. Já se tornou clássica a ideia de que para aprender uma nova linguagem de programação não se deve ir direto à sua descrição formal, já que a ideia dessas videoaulas é ensinar a linguagem de programação Java comparado com C++ de forma descontraída que permita quebrar o gelo. Isso faz sentido, pois quando, por exemplo, vamos aprender inglês ou outro idioma qualquer, não iniciamos com a leitura de um livro de gramática, mas aprendemos algumas estruturas simples e procuramos exercitá-las, adiando o estudo rigoroso para quando estivermos suficientemente maduros. Ao compreender as diversas partes e componentes de um exemplo, já teremos dado um grande passo para escrever qualquer programa. Como tal, apresentamos os conceitos básicos dessa linguagem, permitindo dar os primeiros passos que conduzem ao seu aprendizado. Claro que em nenhum momento esses vídeos devem substituir um bom curso de Java e C++, mas também não ignorem o valor que esse material possa ter para o iniciante. Em 1992, o Green Team, liderado por James Golden, foi criado pela Sun, com o intuito de desenvolver inovações tecnológicas. O time teve então a ideia de criar um interpretador para pequenos dispositivos, facilitando a reescrita do software para aparelhos eletrônicos, como televisão, aparelhos de TV a cabo, entre outros. Tal ideia não deu certo, porque apesar de hoje o Java dominar o mercado de aplicações para celulares, em 1994 a história era bem diferente. A Sun percebeu que poderia utilizar a mesma ideia dentro de browser, junto com o advento da web. A vantagem era conseguir programar uma única linguagem independente de plataforma. E em 2009, a Sun foi comprada pela Oracle. O Java trabalha com uma máquina virtual. Ela funciona como um tradutor, que traduz a linguagem para o sistema operacional em que está rodando. Mas não para por aí. Ela é como um computador de mentira, pois possui tudo o que um computador tem. Ela é responsável pelo gerenciamento de memórias, threads, pilhas em execução e etc. Sua aplicação roda sem nenhum envolvimento com o sistema operacional e conversa apenas com a Java Virtual Machine, JVM. A JVM entende um código de máquina específico, o bytecode. Para programar em Java, o mais indicado é que se use Eclipse, que apesar de ser inglês, é mais fácil e usual. Para criar seu primeiro programa em Java, primeiro você terá que criar um projeto Java. Siga essa sequência. Vai em File, New e Java Project. Pronto, seu projeto está criado. O próximo passo é criar um pacote no qual se encontrarão seus programas. Essa sequência criará um pacote. File, New, Package. Seu pacote agora está criado. Agora é só criar um programa ou classe. File, New, Class. Sua classe está criada e pronta para receber o código Java do seu programa. Dentro do programa existe o método main, o método principal, que, como o nome diz, é o mais importante. Ele pode ser importado na criação da classe. Ou você pode simplesmente digitar public static void main string args e seu método principal já será importado. Uma coisa essencial nos programas são as variáveis. As variáveis têm que ser no mínimo declaradas, mas elas podem também ser lidas e impressas na tela. A declaração de uma variável se faz com tipo int para inteiros, float, double e longo para números reais, char para caractere único e string para cadeias de caracteres. E em seguida o nome da variável. Indica-se colocar o nome da variável semelhante com o que ela representa. Exemplo, int x, w salário e string nome. A leitura de uma variável se faz com a importação do método scanner. A maneira mais fácil de se importar esse método é digitar scan e clicar na tecla Ctrl e na barra de espaço. Aparecerá uma janela de opções e você clicará em scanner.util, que importará automaticamente o método. Outra maneira é importar o método manualmente, digitando import java.util.scanner, assim antes do método main. E scanner x, qualquer outro caractere ou cadeia de caractere que possa indicar a entrada de dados, igual a new scanner. .system.in, que é obrigatório para o líder.
A impressão das variáveis se faz digitando system.out.print. Há também variações como println para pular para a linha seguinte ou printf para caracteres formatados. Para fazer uma atribuição de uma variável é muito simples. Você digita o nome da variável, coloca o símbolo igual e atribui um valor ou até outra variável qualquer, de acordo com o seu objetivo. A concatenação se faz usando o sinal mais, seguido da variável. Exemplo, se você digitar system.out.print mais um x, aparecerá após a frase que você colocou o valor atribuído a x. Outro exemplo de concatenação é o de símbolos, como igual e v. Exemplo, se você digitar system.out.print, aspas duplas mais, igual, aspas duplas mais, aparecerá a frase que você deseja, o igual entre as duas frases e a frase em seguida. Ou seja, o que estiver entre aspas duplas aparecerá. Os operadores lógicos e aritméticos são praticamente os mesmos que você conhece. Utiliza-se o menos e o mais para adição e subtração. Para multiplicação e divisão, utiliza-se respectivamente asterisco e barra. Utiliza-se porcentagem para saber o resto da divisão de dois números inteiros, que é útil para saber se um número é par ou ímpar. Para fazer a exponenciação, tem de se utilizar outro método, o método por, seguido de x e y, onde x é a base e y é o expoente. Por último, o igual. Como esse símbolo já é utilizado para atribuições, você terá que digitar igual se quiser igualar. Operadores lógicos são i comercial para i e pipe para o. Eles fazem a comparação entre duas expressões e retornam um valor lógico. O i vai retornar um valor verdadeiro se as duas expressões forem verdadeiras. O ou vai retornar um valor verdadeiro se pelo menos uma das expressões for verdadeira. Exemplo, int idade igual a 20, if idade menor que 18 e idade menor que 24, então ele vai retornar um valor verdadeiro. O exemplo de pipe, int idade igual a 20, if idade menor ou igual a 20, pipe idade menor que 24, então ele vai retornar um valor verdadeiro. Booleano é um tipo de variável lógica, só recebe dois valores possíveis, true ou false. São usados principalmente como variáveis de controle, para que não seja preciso comparar uma expressão lógica sempre que precisar. Os comentários podem ser feitos em uma linha ou em várias. Em uma linha insere-se barra e para múltiplas linhas insere barra asterisco e asterisco barra. Comentários servem como auxílio para um programador ou para quem vai ler o código-fonte. Eles não são levados em conta pelo compilador, ou seja, este não vai interpretar os comentários. Meu nome é Debbie Maria, eu faço parte do grupo CD2LP e eu vou explicar um pouco sobre a introdução da linguagem de programação C++. A história de C++ começa baseando-se em C, pois essa linguagem de programação é a versão melhorada de C. Uma das diferenças está no fato de C++ ser feita para suportar a linguagem orientada a objeto. Assim, um programador que usava C não tinha que aprender a usar uma nova linguagem, só tinha que aprender a usar novas ferramentas em C++. O criador da linguagem de C++ acreditava que o programador e não a linguagem de programação que estava no comando. Logo após a criação de C++, outra linguagem apareceu, que foi Java. C++ é o pai para Java, embora ele seja uma versão de C++ onde muitas coisas foram excluídas, adicionada e alterada a C++ para sua criação. A princípio, tinha uma diferença nos programas C++ e Java, que era o ambiente de computação para o qual era projetado. Por exemplo, se você quiser escrever um programa que rode em um Pentium Intel, o mais recomendado é C++. Java foi criado para rodar programas específicos online de internet, mas a internet está ligada a muitos tipos de CPUs e sistemas operacionais. Daí, criar programas portáteis que servissem para todas essas CPUs era um problema a se preocupar. E a
primeira linguagem a tratar desse problema foi Java, pois ele era capaz de criar programas que rodassem em diversos ambientes. Então agora eu vou dar um pouco de continuidade e vou explicar um pouco como funciona o programa C++. Compilar um programa em C++ é igual a Java. Precisamos iniciá-lo com o método mínimo. Antes de começar, vamos rever termos muito importantes: código-fonte e código de objeto. Código-fonte é a forma de programa de fácil entendimento para o ser humano. Ele está armazenado em um arquivo de texto. Já o código de objeto é a forma de execução do programa criado por um compilador. O nome do arquivo que contém o código-fonte é tecnicamente arbitrário. No entanto, o programa C++ está normalmente contido em arquivos que usam a extensão de arquivo .cpp. Dessa forma, você pode chamar um arquivo de programa C++ por qualquer nome, mas deve usar a extensão .cpp. Para este primeiro exemplo, nomeei o arquivo fonte sempre .cpp, de forma que eu possa acompanhá-lo. Para a maioria dos outros programas, simplesmente use o nome de sua própria escolha. Por exemplo, este é um simples programa de C++. Ele está entre barras porque isso foi só um comentário. Para criar pacotes, projetos e classes no compilador Dev C++, que é o mais usado na linguagem de programação C++, é algo bem semelhante com o compilador Eclipse, que a gente costuma usar na linguagem Java. Primeiro abrimos o programa, em seguida clicamos na opção Novo ou New, e logo após abrimos um arquivo fonte, caso queiramos colocar em um pacote específico. Mas se quiser clicar em opções projeto, aí está aí um exemplo como você verá lá quando você abrir o compilador Dev C++. Em seguida abrirá essa nova aba onde podemos renomear com a sua preferência. Então você pode nomear o seu pacote como você quiser. Agora vamos aprender como compilar um programa. Para compilar qualquer programa em C++ vai depender do seu compilador e que opção você pretende usar, porque nem todos os compiladores existentes, como o Visual C++ da Microsoft e o C++ Bold, compilam um programa de forma idêntica. Nesse caso, são duas maneiras diferentes para compilar o programa: o compilador de linha de comando e o ambiente de desenvolvimento integrado, IDE. Por isso, antes de tentar compilar um programa C++, você deve consultar as instruções do seu compilador. Em Java, usamos um compilador chamado Eclipse. Já em C++, usamos um compilador Dev C++, que esses dois, respectivamente, são os mais usados. Como usar agora os operadores lógicos na hora de você fazer algum programa? Assim como a maneira das outras linguagens de computador, C++ suporta a completa de operadores aritméticos que lhe permitem manipular valores numéricos usados em um programa. Eles incluem aqueles que mostrados aqui: adição, subtração, multiplicação, divisão. E também tem os operadores em prefixo e sufixo, que é o de incremento e decremento. Além é comercial, que refere-se a i, barra refere-se a ou, exclamação refere-se a negação. Esses operadores funcionam em C++ da mesma forma que fazem em álgebra. No programa a seguir, usamos o operador equivalente à multiplicação para compilar a área de um retângulo, dado seu comprimento e largura. Entre barras, nós colocamos um comentário dizendo, usando um operador. E isso ele serve para mostrar na tela e também ler do teclado. É como se na programação Java usássemos o import java.root.scan. Então eu declarei variáveis inteiro comprimento, uma variável chamada largura do tipo inteiro também, e a área do tipo inteiro. Todas elas são comentários. Então logo em seguida eu atribuí valores às variáveis. Logo em seguida, a gente dá continuidade ao programa. A área recebe comprimento vezes a largura, a área do computador. Então, temos aí code, a área é
Code é equivalente system.out.println em Eclipse. Então ele vai dar aí o resultado da área, que no caso ele vai exibir na tela, que é 35. Termina o programa com retorno igual a 0. Este programa declara 3 variáveis: comprimento, largura e a área. Ele atribui valor 7 para o comprimento e o valor 5 para a largura. Compila então o produto atribuindo o valor para a área. O programa produz a seguinte: a área é 35. Esse foi um exemplo então de como compilar um programa em C++. Para comentar um programa é a mesma coisa de Java. Colocamos o // e escrevemos o que queremos. Usamos para comentar, para exemplificar o programa e para fazer comentários em cima deles, assim como fizemos no exemplo anterior para mostrar de forma clara a função das variáveis e atribuições. Olá, meu nome é Célio Antônio, sou do grupo C2LP. Vou apresentar a estrutura de condição if em Java e em C++. Uma aplicação em Java, como qualquer aplicação em qualquer outra linguagem, trabalha com dados. Esses dados são necessários para ser trabalhados e depois obter informações. Como são obtidas essas informações? Comparando os dados. Uma das formas de se comparar dados no Java e também no C++ é a estrutura de condição chamada se, if, certo? É uma estrutura que tem como retorno um valor booleano, que pode ser true ou false. A estrutura padrão do if é a seguinte: como vocês podem ver, if, expressão lógica, comandos. Ou seja, essa estrutura faz com que, caso a condição dita, escrita no se, seja verdadeira, o programa vai executar o comando // comandos. Essa estrutura de condição é chamada condição unicondicional, ou seja, tem o se, que só tem uma condição e executa um comando. Essa estrutura ela pode ser bicondicional ou multicondicional. Exemplificando uma estrutura bicondicional, temos o se, expressão lógica, comandos else, que significa em português se não, comandos 2. Ou seja, o comando else significa que se a condição não for satisfeita na estrutura se, ele deverá pular o comando comandos, certo? E vai para o escopo do se não, que é o do else, e vai executar assim comandos 2. Um exemplo prático. Vamos supor que um programa deseja verificar se tal pessoa é maior de idade ou não. Este é um exemplo de estrutura bicondicional, pois desejamos verificar se a pessoa é maior de idade ou não. Certo? Bicondicional. Segue o exemplo. Temos na primeira linha a variável idade, que recebe o valor 15, variável inteira. Se o valor da variável idade for menor do que 18, ele vai imprimir na tela não pode entrar. Se não, ele vai exibir na tela pode entrar. Se a idade for menor do que 18, é impressa a mensagem não pode entrar. Caso contrário, ele exibe pode entrar. Nota-se que o else já possui implícita uma condição dentro dele mesmo, mas podemos especificá-la adicionando um outro se. Int, idade recebe 15. Se a idade for menor do que 18, ele vai imprimir na tela não pode entrar. Se não, se idade for maior ou igual a 18, ele vai exibir pode entrar. Ou seja, é uma estrutura bicondicional, tem duas condições. Nessa estrutura está específica a condição contrária ao se. Podemos também adicionar expressões booleanas através dos operadores lógicos i e ou. O i é representado pelos símbolos E comercial e o ou é representado por pai. Um exemplo prático. Caso se deseja verificar se a pessoa é maior de idade ou se é aluno da federal. Temos aqui a variável inteira idade, que recebe o valor 20. Temos uma variável booleana, estudante federal, que recebe falso para iniciar. Temos uma estrutura de condição se a idade for maior do que 18
e duplo é comercial, estudante federal. Note que a variável booleana não necessita comparação, já que ela mesma possui um valor verdadeiro ou falso. Então, se a idade for maior do que 18 e for estudante da federal, ele vai imprimir na tela, pode entrar. Se não, temos uma segunda condição. Se a idade for menor do que 18 e ele for estudante da federal, vai exibir, não pode entrar. Ou seja, se toda a expressão idade maior que igual a 18 e estudante federal, se toda essa expressão for verdadeira, é satisfeita a condição e é impresso na tela, pode entrar. Pode-se também adicionar operadores de negação, como por exemplo, de exclamação. No mesmo exemplo, note que apenas adicionei na estrutura de condição o símbolo de negação. Ou seja, se essa expressão completa for falsa, ele vai exibir na tela, pode entrar. Se não, se toda essa expressão for falsa, ele vai exibir, não pode entrar. Ifs aninhados. As estruturas multicondicionais são também chamadas de ifs aninhados, ou seja, existem múltiplas condições nela e são necessários mais de um se para fazer a verificação. Como por exemplo, temos esse exemplo, int idade, declaramos uma variável inteira idade, que recebe 15. Temos uma estrutura de condição. Se a idade for menor do que 15, ele vai mostrar, não pode entrar de forma alguma. Se não, note que temos mais uma condição com mais uma expressão. Se a idade for maior do que ou igual a 15 e for menor do que 18, então vai ser impresso na tela, tem alguma chance de entrar. Se, note que temos mais uma condição, com mais uma expressão, se a idade for maior do que ou igual a 18, então pode entrar. Então, é isso, galera. Essas estruturas que eu apresentei, elas são iguais, tanto no Java como no C++. Por ser uma linguagem que deriva uma da outra, elas têm origens muito comuns. Tá certo, galera? Então é isso aí. Boa programação para todos vocês. Sou do grupo CD2LB e vou fazer a estrutura de repetição em comparação com Java e C++. A estrutura while permitirá que o programa repita uma ação enquanto alguma condição seja verdadeira ou falsa. Se ela for verdadeira, as instruções contidas no while serão executadas repetidamente enquanto essa condição permanecer verdadeira. Quando a condição se tornar falsa, a repetição termina e a próxima instrução após a repetição é executada. Como um exemplo da instrução de repetição while, considere um programa que mostra os números inteiros de 1 a 5. No exemplo de Java, uma variável número que funcionará como uma variável controladora. Quando o while inicia a execução, o valor da variável número é igual a 5. Cada iteração da instrução while, a variável número receberá ela mesma mais 1. Assim, o número assume os valores 1 na primeira execução, 2 na segunda, 3 na quarta, 4 na quinta e 5. Quando a variável número tornar-se 6, a condição da instrução while torna-se falsa. Isso termina a repetição e a execução do programa continua na próxima instrução, depois do while. Estrutura for. Quando o número de repetições é conhecido, devemos usar a estrutura for, que possui locais para inicialização de variáveis, variável de controle e seu incremento. Exemplo com for. Assim que a estrutura for é executada, a variável de controle i é declarada inicializada como 1. Em seguida, o programa verifica a condição de continuação do for, que é i menor ou igual a 5. Como o valor inicial de i é 1, a condição é inicialmente verdadeira. Portanto, a instrução exibe o valor da variável i depois de executar um conjunto de instruções. I é incrementado na expressão i++, então o teste de continuação é realizado novamente para determinar se o programa deve continuar com a próxima iteração do for.
Esse processo continua até que os números de 1 a 5 tenham sido exibidos e o valor de i torne-se 6, fazendo com que o teste retorne falso e que a repetição seja finalizada, passando para a próxima instrução depois do for. Em comparação, o exemplo em C++ é a mesma explicação do exemplo Java, só muda-se algumas estruturas da sintaxe. Nos exemplos dados foram utilizados controle por computador, ou seja, já eram conhecidos o número de iterações que as estruturas de repetição iriam ter. Mas além dessa forma de as repetições, há outra forma, que é o controle por flag, onde é definido um valor que o usuário deverá inserir para que ocorra a parada da repetição. No exemplo Java, nós podemos ver que é feita uma pergunta se o usuário deseja inserir mais um número para ser somado, e a condição de parar para que isso ocorra é 0. Ou seja, enquanto o usuário não digitar um número diferente de 0, ele vai pegar esses números, vai somar, e a partir do momento que o usuário digitar 0, ocorre a parada do programa, da estrutura de repetição, e são somados todos os números. No exemplo com flag, primeiramente é feita uma pergunta se o usuário deseja somar um número. Enquanto esse número for diferente de 0, a variável total vai receber ela mesma mais 1. Essa variável vai armazenar a soma de todos os números. Enquanto esse número for diferente de 0, essa estrutura irá se repetir. Quando o usuário digitar 0, ocorre a parada e o valor total é atribuído à variável total e depois será exibida fora do while. A estrutura de repetição com flag em C++ é bem parecida com Java, pois o Java deriva de C++ e sua estrutura básica é parecida. Oi, meu nome é Jefferson Felipe e vou explicar para vocês um pouco de array. Um array é uma coleção de elementos, onde todos esses elementos da array são obrigatoriamente do mesmo tipo de dado. Para declarar um array em Java, escrevemos um tipo, seguido por colchetes, que indica que está sendo criado um array daquele tipo, pelo nome do array e pelo índice. O índice indica o número de elementos do array e fica contido entre colchetes. Temos agora um exemplo em Java, aqui, onde declaramos um array do tipo inteiro, a variável número inteiro, e entre colchetes temos a quantidade de elementos, número 10. Para criar um array em C++, de uma maneira bem semelhante. Escrevemos um tipo seguido pelo nome do array e pelo índice, que indica o número de elementos, e fica contido também entre colchetes. Aqui temos um array do tipo inteiro com 10 elementos. Aqui o que fizemos foi criar um array do tipo inteiro de 10 posições e atribuir o endereço na qual ela foi criada. Ao encontrar essa declaração, o compilador reserva espaço suficiente para conter os 10 elementos. Os elementos do array são numerados a partir de 0. Portanto, no exemplo acima, temos o primeiro elemento do array, seria array int, e entre colchetes 0. O segundo elemento, array int 1, e assim por diante, até o último elemento do array, 9. Para acessar um elemento do array, indicamos sua posição entre colchetes. Exemplo, número inteiro entre colchetes 0, que é a posição do array, recebe 2. No exemplo, atribuímos na posição 0 o valor inteiro número 2. Veremos agora um exemplo prático de como atribuir e mostrar os valores do array em Java e em seguida em C++. Criando um array do tipo int com 10 elementos. Temos o tipo inteiro, abre-se colchetes para indicar que é um array, depois declara-se o nome da variável, o número inteiro, e ela recebe 10 posições do tipo inteiro. Depois no for, percorremos essa matriz e escrevemos uma mensagem na tela: digite o elemento do array. Em seguida, o usuário digita no teclado o elemento e esse elemento é atribuído na variável número array, onde o i indica a posição do array. Depois lê-se no teclado o valor que o usuário digitou. Depois mostra-se o valor do número inteiro mais a posição indicada na matriz. Em seguida, temos um exemplo em C++. Declara-se um array de 10 inteiros, int,
int array entre colchete 10, que é a quantidade de elementos. Inicializa-se o array dentro do for, onde ele recebe a multiplicação do índice vezes 3. E depois exibe-se os valores. Em outro for, percorre o array, e depois mostra os valores do array um por um. Pronto, pessoal. Isso foi só um exemplo básico. Depois, se vocês quiserem saber um pouco mais sobre array, pesquise e tenham uma boa programação.